e disponibilizo lá no YouTube com o link lá no Ava, se vocês quiserem revisar a aula, alguém que perdeu a aula pode olhar também. E aí a aula fica disponível lá para quem quiser, para quem precisar rever, alguma coisa assim. Deixa eu só avisar aqui também no chat, porque se alguém não tiver visto que é pelo Teams. Vai lá que alguém não entrou ainda, né? Só escrever isso aqui, o link está em novidades. Okay, se alguém não tiver visto, tá lá. Beleza. Vamos então começar com o questionário, né? As 5 perguntinhas aí que eu coloquei para vocês, bem tranquilas aí, né? Só verdadeiro e falso, então bem tranquilas. Vamos falar sobre cada uma delas aqui. Vamos lá, vamos para a primeira. Primeira sobre aqueles relógios de Laporte, né? Aqueles relógios lógicos lá do começo da aula. Então, os relógios de Laporte são um mecanismo utilizado para saber a ordem de ocorrência dos eventos no ambiente distribuído. Verdadeiro, né? É exatamente isso, né? Eu quero saber o que de evento que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Não vou sincronizar relógios, igual o NTP fazia, que a gente falou no NTP. Eu sincronizo os relógios para as máquinas terem exatamente o mesmo horário, a mesma contagem de tempo. Aqui nos relógios do Laporte, cada um pode ter um horário diferente, não importa, que eu simplesmente vou conseguir saber que evento aconteceu antes de qual. Ordenar os eventos, não necessariamente sincronizar os relógios, né? Então o funcionamento é diferente. O objetivo é o mesmo, que é saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, mas você faz isso de uma forma bem diferente. Em um você sincroniza os relógios, aqui você só precisa saber a ordem de ocorrência dos eventos no ambiente distribuído. Então aqui está verdadeiro. Na B, a B não, a segunda pergunta aí já tem até um pouco do que eu acabei de falar, né? NTP e relógio de Laporte são soluções praticamente iguais? Não, são bem diferentes. Elas, para algumas coisas, até têm objetivos parecidos, que é você saber, num ambiente distribuído, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas a forma de você atingir isso é bem diferente. Em um, você sincroniza os relógios totalmente, no outro, você só troca mensagens para saber quem aconteceu antes e o que aconteceu depois, né? No caso do relógio Laporte. Então é falso, elas não são soluções praticamente iguais, são diferentes. Relógio Laporte a gente viu superficialmente, é superficialmente mesmo, é só para vocês saberem que existe. Na replicação passiva, o mecanismo de log checkpoint melhora o tempo de resposta ao cliente. Verdadeiro, né? O mecanismo de log checkpoint é aquele em que o, o servidor de backup ele não é sincronizado em tempo real. Ele periodicamente vai lá e consulta nos logs que o servidor primário gerou para ver se teve alguma coisa que foi alterada lá para ele alterar também e se manter em sincronia com o servidor primário. Então, como ele faz isso periodicamente, ele que toma essa iniciativa, o servidor primário fica livre para responder ao cliente imediatamente. O cliente faz uma requisição, o servidor primário processa e responde, não tem que se sincronizar com ninguém antes de responder. Então o tempo de resposta fica mais adequado, mais aceitável, né? Então ele melhora o tempo de resposta. Está correta essa afirmação aí. E por último, acho que não faltou uma aqui, né? Faltou essa aqui. Então, por penúltimo, na replicação passiva, a requisição do cliente é entregue a todos os servidores. Até aí tudo bem. Replicação passiva eu entrego para todos os servidores mesmo. Eu mando uma mensagem fazendo a requisição para todo mundo. Entretanto, apenas um dos servidores responde. Aí é que ferrou com a resposta, né? Porque a replicação passiva você manda a requisição, ela vai para todo mundo responde. E aí, de alguma forma, eu decido qual é a resposta que eu vou utilizar. Né? Se forem todos iguais, eu vou usar ela, ou se eu vou usar a primeira que chegar, ou se eu vou usar a que acontece com mais frequência, depende do que eu vou fazer. Mas eu mando para todo mundo, para todos os servidores me respondem. Então, essa segunda parte da pergunta aqui está errada. Então, essa afirmação é falsa. E por último, na replicação semiativa. Né? As três que a gente viu, né? A ativa,
passiva e semiativa. Semiativa, na replicação semiativa, há um líder que recebe a requisição do cliente e gerencia qual seguidor ou quais seguidores processarão a requisição. É exatamente isso, né? Na semiativa, você tem um líder que recebe a requisição do cliente. O líder, ele pega essa requisição e decide quais são os servidores, ou qual é o seguidor, ou quais são os seguidores que vão processar essa requisição. Ele pode pegar essa requisição, diminuir em requisições menores ou não, e repassar para o seguidor ou para os seguidores que vão processar a requisição. Os seguidores vão responder para o líder e o líder vai pegar as respostas todas juntas e vai mandar para o cliente, né? Então, o cliente lida só com o líder e ele gerencia todos os seguidores. Então, essa resposta está verdadeira. Bom, sigamos então e vamos falar agora sobre clusters e grids. Né? Os clusters e grids são meio que uma continuação, se é que se pode dizer assim, ou uma implementação que faz uso das replicações, das técnicas de replicação que a gente falou até agora. Da replicação ativa, passiva, semi-ativa e assim por diante. Bom, estou falando clusters, mas o que são clusters, né? Então, a primeira coisa, antes da gente começar a falar em cluster, vamos ver o que é um cluster. Um cluster é um conjunto de computadores que possuem a mesma funcionalidade ou funcionalidades bem similares e que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso. Então, eu tenho várias máquinas que fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, ou coisas muito parecidas, e que elas trabalham em conjunto para fazer alguma tarefa de uma forma mais eficiente. Como assim? Imagina que eu tenho sou a Pixar lá, tem um filme para renderizar. Pô, a renderização de uns filmes daqueles, você pegar, sei lá, uns Toy Story 4 aí, essas coisas assim, demoram muito tempo, é muito cálculo que tem que fazer para a animação ficar tão perfeita daquele jeito. Se o cara dependesse de uma maquinazinha para renderizar tudo, rapaz, ele ia morrer e o filme não ia acabar de ser feito. Então, o que os caras fazem? Eles têm um cluster de máquinas, ou seja, tem várias máquinas trabalhando em paralelo, e aí, enquanto uma está renderizando o quadro, outra está renderizando outro quadro, outra está renderizando o outro, então eu tenho lá, sei lá, 100 mil máquinas, cada uma delas renderizando um quadro. Se você pensar num filme desses, né, do tipo da Pixar, só como exemplo, esses filmes, eles têm... Filme de cinema normalmente tem 30 quadros por segundo, né? A animação são 30 quadros por segundo. Ou seja, em 60 segundos, que é 1 minuto de filme, eu tenho 30 quadros por segundo, 60 segundos por minuto, eu tenho 1.800 quadros, né? 1.800 quadros para serem renderizados para 1 minuto de filme. Se eu tiver um filme aí de 100 minutos, para a gente arredondar, 100 minutos dá 1h40, os filmes até são um pouquinho menores que isso, mas vamos botar aí 1h40 de filme, 100 minutos, eu tenho 1.800, 18.000, 180 mil quadros, né? Para serem renderizados, não é isso? Acho que é isso, a minha conta não sei se está certa não. É isso aí, acho que é isso mesmo. 180 mil quadros para serem renderizados. Se eu for renderizar 180 mil quadros numa máquina só, rapaz, vai ficar uma eternidade. Mas se eu tiver 100 máquinas, cada uma delas vai renderizar 1.000 quadros. Eu vou 100 vezes mais rápido. Se eu tiver 1.000 máquinas, cada uma vai renderizar 100 quadros. Vou 1.000 vezes mais rápido. Então, eu tenho 1.000 máquinas que fazem a mesma tarefa, que é renderizar quadros de animação. Estou falando em renderizar quadro, podia fazer simulação de engenharia, podia ser sequenciamento de DNA, podia ser um monte de coisa diferente, podia ser previsão do tempo. Então, eu tenho uma enorme quantidade de máquinas que está fazendo a mesma coisa, a mesma tarefa. Quando eu digo a mesma funcionalidade ou bem similares, porque às vezes, normalmente num cluster desse tipo que eu estou falando, em que você tem uma tarefa muito intensa para ser dividida entre várias dessas tarefas, elas seguem aquele esquema de líder-seguidor. Então, você tem um líder que gerencia todo mundo. O cara que gerencia todo mundo não tem a mesma funcionalidade dos outros. Ele não processa. Mas ele tem uma funcionalidade similar, que ele gerencia o processamento. Então, tá valendo. Ele faz parte do cluster também. Então, o cluster é isso. Por que é bom definir o cluster desse jeito? Porque eu já vi em alguns lugares assim, um cluster é um conjunto de computadores que trabalham em conjunto para fazer alguma tarefa.
pô, se for assim, eu posso considerar que um servidor web com banco de dados é um cluster. E não é um cluster. Um servidor de web com banco de dados, eles podem rodar um sisteminha que precisa de um servidor web no banco de dados. Eles são dois computadores, um conjunto de computadores que estão trabalhando junto para fazer uma tarefa, para o sistema lá web funcionar. Mas eles não são um cluster porque eles não têm funcionalidades nem parecidas. Um é um servidor web, o outro é um servidor de banco de dados. Cada um tem uma funcionalidade diferente que se complementam para fazer o sistema funcionar. Um cluster não é assim. Num cluster, as várias máquinas têm a mesma funcionalidade, ou então muito parecida. Mas, e às vezes você tem um que gerencia o cluster, né? Mas as máquinas lá que fazem parte do cluster, elas têm uma funcionalidade igual. Às vezes também você pode ter um cluster em que você tenha vários servidores web e que vou botar vários, não, vou botar dois. Tenho dois servidores web e que um servidor web atende todas as requisições, o outro só entra no ar se o primeiro sair do ar. Isso é um cluster também? Também é. Eu tenho duas máquinas, as duas têm a mesma funcionalidade, vai funcionar uma de cada vez, não tem problema, mas a segunda ela está lá para cumprir uma tarefa. Os dois juntos formam um sistema mais poderoso. Por que mais poderoso? Porque agora ele fica mais tempo no ar. Porque se o primeiro sai do ar por qualquer motivo, o serviço não sai do ar, porque a segunda máquina assume o papel da primeira. Beleza? Bom, então isso aqui é um cluster, né? Professor, tem uma pergunta no chat. Pode falar. Há uma pergunta no chat? Opa, bom vocês falarem, porque eu não estou aqui Tô no olhando o chat do Teams. Ah, no chat do Teams, né? Ah, melhor ainda. Tá vendo? Tanto chat, tanta coisa, eu vou me perdendo aqui. Desculpa aí. Um supercomputador é um cluster? Esses supercomputadores que a gente ouve falar aí, normalmente são clusters. Quando fala assim, o supercomputador de não sei aonde, não é um computador só, é um cluster. É um cluster e normalmente um cluster desse tipo que eu falei aí, que você tem um líder que gerencia o funcionamento dos vários servidores. O que caracteriza esses clusters, eles normalmente se comportam como se fossem uma máquina só. Então, o que caracteriza um supercomputador é um computador que tem um poder de processamento muito grande. E não existe supercomputador hoje em dia que é montado que não seja um cluster. Todos eles são clusters. Então, quando a gente fala um supercomputador, no fundo, ele não é um computador só, ele é composto de vários computadores, né? Se fala supercomputador porque todos eles juntos têm um objetivo só, um objetivo se comportam como se fossem um só. Beleza? Bom, para que eu posso querer utilizar um cluster? O que me leva a construir um cluster, então? Primeira coisa, que a pergunta do supercomputador meio que já responde, né? Isso aí. Primeira, alto desempenho. Vários computadores juntos processam uma tarefa em paralelo com muito menos tempo, em muito menos tempo. Então você tem um supercomputador montado por vários computadores de menor capacidade. Então você pode aumentar muito o desempenho que você tem disponível. Escalabilidade. Quer dizer, eu tenho um supercomputador, eu tenho um cluster lá, e aí eu quero fazer o cluster ter mais poder de processamento, é só eu colocar mais nós, mais computadores interligados no cluster. Então é fácil de eu aumentar a capacidade do meu cluster. Fácil desde que eu tenha dinheiro, né? Recurso para isso. Tolerância a falhas. Como eu tenho vários computadores fazendo a mesma coisa, se um deles para de funcionar, o outro pode assumir o papel dele. Que é o que acontece no caso dos meus dois servidores web lá, que se um parar de funcionar, o outro assume. Né? Às vezes eu posso ter clusters que atinjam todos esses objetivos aí. E às vezes vai ter um objetivo só. Mas normalmente tem um objetivo dominante, tá? Normalmente eu falo assim, vou montar esse cluster porque eu preciso que o meu serviço fique no ar o máximo de tempo possível. Então, o meu foco é a tolerância a falhas. Vou montar um cluster em que meu maior objetivo é processar o negócio o mais rápido que eu puder. Então, é um cluster cujo principal objetivo é o alto desempenho. Dependendo principalmente esses dois objetivos, tolerância a falhas ou alto desempenho, dependendo do meu principal objetivo, o jeito de eu construir o cluster pode ser diferente. Isso pode ser pautado pelo principal objetivo dele. E por último, é um objetivo meio controverso aí, que é o baixo custo. Pô, professor, mas você falou que um supercomputador é um cluster e eu li lá que o supercomputador que a China montou, que os Estados Unidos montou, que o Brasil tem, sei lá, custou milhões de dólares. Beleza?
É isso mesmo. Quando eu falo baixo custo, baixo é sempre em relação a alguma coisa, né? A gente fala baixo sem comparar com alguma coisa, não existe. Então, baixo custo é que normalmente as soluções utilizando cluster são mais baratas do que uma solução baseada num computador só que tem o mesmo poder de processamento. Isso não se aplica aos supercomputadores porque não existe um computador só que tem o poder de processamento que esses principais supercomputadores no mundo. Aí não existem. Mas muitas vezes você tem ainda no mundo sendo produzido mainframes. Já ouviram falar em mainframes? São aqueles computadores de alto porte. Hoje em dia, os únicos clientes dos mainframes, que são esses computadores super poderosos, por exemplo, no Brasil são os bancos. Os bancos ainda usam, porque tem sistemas antigos que só funcionam em mainframes e tal, que não são distribuídos, não funcionam em máquinas distribuídas. Então, esses mainframes são bem caros, milhões de reais para comprar um mainframe às vezes. Então, um cluster que tivesse a mesma capacidade, né, de um mainframe é muito mais barato do que o mainframe. Então, o baixo custo é quando você compara ele com uma solução de um computador único que tem o mesmo poder de processamento do cluster, a mesma capacidade do cluster. Então, o cluster tem baixo custo em relação a isso. Tem clusters que custam uma fortuna. Só que se você conseguisse fazer uma máquina que tivesse o mesmo poder de processamento, até onde você consegue, o custo seria maior ainda. Beleza? Dentro dessa lógica que eu falei com vocês, que dá desses objetivos para se construir um cluster, eu tenho tolerância a falhas e alto desempenho como os principais objetivos. Dependendo do meu principal objetivo aí, eu posso mudar a forma como eu construo um cluster. E aí eu posso ter os chamados clusters de alto desempenho e cluster de alta disponibilidade. São os dois principais tipos de cluster. Cluster de alto desempenho, também conhecido como HPC, que é High Performance Cluster, e cluster de alta disponibilidade, que é chamado também de HAC, que é High Availability Cluster. HPC é usado especificamente HPC é usado para High Performance Cluster, ou é um termo que também se usa às vezes para High Performance Computing, computação de alto desempenho. Computação de alto desempenho normalmente é executada por clusters de alto desempenho, né? Então quase que dá no mesmo. Então vamos falar sobre cada um desses tipos. Começando aqui pela ordem aqui do slide, né? A gente vai falar primeiro nos clusters de alto desempenho, depois a gente vai falar nos clusters de alta disponibilidade. Opa, voltei aqui. Vamos lá, então, primeiro falar nos clusters de alto desempenho. O que é um cluster de alto desempenho? Essa primeira frase aqui, ela simplifica, ela fala de forma simples o que é um cluster de alto desempenho. Cluster de alto desempenho é um cluster no qual as tarefas que vão ser processadas são divididas entre diversos nós. Então, se eu tiver várias máquinas e as tarefas a serem processadas pelo cluster forem divididas entre essas máquinas, isso é um cluster de alto desempenho. As máquinas, todas elas processam o mesmo tipo de coisa, e as tarefas que eu tenho que executar são divididas entre elas, tá certo? Isso aí é o exemplo de um cluster de alto desempenho. Mas, mais especificamente, os clusters de alto desempenho, né, o que caracteriza isso aí, mas mais especificamente existe um tipo de cluster que é o cluster de alto desempenho dominante no mundo hoje. Basicamente, quando a gente fala em cluster de alto desempenho no mundo hoje, que vem na cabeça das pessoas que mexem com clusters são clusters chamados Beowulf, clusters do tipo Beowulf, que são os dominantes. Eu nunca vi hoje no mercado mais algum tipo de cluster de alto desempenho que não seja um cluster Beowulf. Né? Mas o cluster Beowulf é um tipo de cluster de alto desempenho. É um cluster de alto desempenho, ou seja, é um cluster composto por máquinas que recebem tarefas e que as tarefas são processadas pelos vários nós que compõem o cluster. Mas, além disso, tem algumas coisas a mais na arquitetura do cluster Beowulf que caracterizam ele. O que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre como que ele surgiu para a gente entender o que ele é, na verdade. O cluster Beowulf ele veio de um projeto chamado Projeto Beowulf. Beowulf é o nome de um deus nórdico, né? Tem até um filme, eu acho, sobre Beowulf. É um deus nórdico. E aí foi o nome que deram interno para um projeto da NASA. Em 94, dois pesquisadores da NASA, que eram o Thomas Sterling e o Don Becker, eles... Opa, voltei aqui.
esses dois pesquisadores da NASA, eles estavam com um projeto lá na NASA que eles precisavam de um poder de processamento muito grande e eles não tinham orçamento para comprar um mainframe na época que tivesse toda a capacidade de processamento que eles precisavam. Eles não estavam muito acima do orçamento deles, do que eles tinham disponível para o ano. O que eles fizeram? Eles falaram, pô, eles tiveram uma ideia que hoje pode parecer banal, mas na época não era. Eles falaram, pô, e se ao invés de comprar uns mainframe barra pesada que custa não sei quantos milhões de dólares, e se a gente comprar vários computadores de uso geral, computador que a galera usa em casa, que usa em escritório, e ligasse eles pela rede e pegasse o que a gente quer processar e distribuísse entre esses computadores. Em vez de comprar servidores especiais, em vez de comprar mainframes, vão comprar computador normal. Lá na época não tinha Dell, mas vão lá na lojinha da Dell e vão comprar os computadores padrão lá deles lá. Bom, compraram na época então 16 máquinas 486DX4 que na época era o melhor que se podia comprar assim, de computador de uso geral. Instalaram Linux neles e ligaram eles através de uma rede Ethernet de 10 megabits por segundo, que na época também era uma rede respeitável. Então, usou esses computadores de uso geral e usaram para processamento científico, para o que eles precisavam. Eles gastaram, se eu não me engano, eles tiveram a mesma poder de processamento que eles teriam lá com o mainframe lá que eles estavam vendo para comprar, e eles gastaram metade do orçamento. Então aí que entra o baixo custo que eu falei com vocês. Eles gastaram metade do dinheiro, que aí já cabia no orçamento deles, e montaram um cluster de alto desempenho do tipo Beowulf, né? Com essas 16 máquinas 486DX4. Metade do gasto com o mesmo poder de processamento. Mais especificamente, esse cluster Beowulf, ele era organizado naquele esquema de um nó controlador ou mestre. É o mesmo esquema da replicação semi-ativa, em que eu tenho líder e seguidores. Eu tinha um nó controlador, que é o líder, né, o nó mestre, que controla todos os nós escravos. Então, tem um nó controlador aqui, ele que está ligado na rede, com ele que os clientes se comunicam, e ele repassa todos os pedidos, todas as tarefas a serem executadas entre os nós escravos. Então, nós clientes ou escravos, se fala muito mestre-escravo, né? Uma arquitetura mestre-escravo, master-slave. Eu tenho um servidor mestre e os servidores escravos que processam as coisas que o mestre pediu, que o mestre recebeu para processar e processa. Então, os principais clusters de engenharia, de ciência, de previsão do tempo, os supercomputadores que a gente falou, todos eles funcionam desse jeito. Eles funcionam como se fosse um computador só, porque um cliente que está aqui na LAN, se ele quisesse pedir alguma coisa para ser processada por esse cluster, ele pede para o nó controlador. E aí, o nó controlador vai repassar esse pedido para vários nós escravos. Para o cliente, se ele vai passar para os nós escravos, se ele mesmo vai processar, não importa. Ele vai processar e vai responder. Então o cliente enxerga isso tudo como se fosse uma máquina só, porque ele se comunica só com o nó controlador. Mas o nó controlador repassa os pedidos para os nós escravos processarem, os nós escravos processam, né? E respondem lá para o nó controlador. Então, esse é um tipo de cluster de alto desempenho, porque eu tenho várias coisas sendo processadas ao mesmo tempo. A arquitetura mestre-escravo é a arquitetura padrão no cluster Beowulf. E os primeiros clusters Beowulf, usando essa arquitetura, eles foram montados desse jeito aqui, ó, dessa figura da esquerda, em que os caras compraram vários computadores aqui de uso geral, colocaram nessas estantezinhas de ferro, ligaram todos eles aqui nesse switch aqui no meio, tá vendo? E eu tenho aqui um teclado, um mouse, uma impressora aqui com aquele esquema KMV, não sei se você já ouviu falar, KMV é Keyboard, Mouse and Video, né? Eu tenho esses três periféricos, o mouse, o teclado e vídeo, ligado aqui, compartilhados em todas as máquinas. Né? Pode ser assim, ou eu posso ligar numa máquina só, que é na mestre, e acessar as outras pela rede. Mas aí todas elas estão ligadas pela rede aqui nesse switch, e todas elas configuradas para funcionar como um cluster. Como que eu configuro elas para funcionar como um cluster? Normalmente você tem um programinha aqui, que é desenvolvido, que é um programinha gerenciador de cluster, que fica rodando no mestre, e tem os programas que rodam nos escravos, que são os programinhas que se comunicam com esse nó mestre e que recebem as tarefas do nó mestre e executam essas tarefas. Então você tem uns sisteminhas, né? Tem alguns sistemas tem alguns sistemas gerenciadores de cluster desse tipo hoje em dia no mercado.
A IBM tem um que antes era de uma empresa chamada Platform, hoje em dia foi comprado pela IBM, que é muito utilizado, que se chama LSF. Você tem uma outra solução que é muito usada de código aberto, que se usa muito nas aplicações também, chamada MAUI, que o pessoal usa muito. E tem outras por aí também, mas essas são duas que eu me lembrei agora que são muito utilizadas. E que ela é um programinha que gerencia o cluster, ou seja, ele consegue saber qual cluster que está sendo, qual máquina do cluster que está processando alguma coisa, qual que não está processando, e aí ele consegue saber qual máquina do cluster está mais livre, que está menos livre, a que está mais livre eu mando mais tarefa, eu posso criar, estipular vários pesos para essas máquinas, para dizer, não, essas máquinas têm maior poder de processamento, aquelas outras têm menos poder de processamento, então essa pode receber mais tarefa, essa pode receber menos, eu posso criar filas de requisições com mais prioridade, com menos prioridade. Esses programas gerenciam o cluster de uma forma bem completa, assim, né? E aí, originalmente, o cluster era dessa forma, dessa figura da esquerda aí. Depois, com o tempo, os fabricantes começaram a olhar para esses clusters que estavam montando e falar, pô, tem um filão de mercado aí, hein? Ao invés de eu pegar e vender só computadores desse tipo pessoais para os caras montarem cluster, a galera tá comprando muito computador para montar cluster. Depois que essa galera da NASA fez esse projeto lá, eles publicaram isso, muita gente começou a seguir o mesmo caminho e comprar máquinas e montar clusters nas suas respectivas instituições de pesquisa, empresas e aí por diante. E aí os fornecedores de equipamento olharam para isso e falaram, pô, vou montar computadores que são mais adequados para a galera montar um cluster. É um cluster desse tipo aqui, o que acontece? Quando eu pego uma máquina de uso geral, cada máquina dessa tem uma placa de vídeo. Pô, mas num cluster desse eu não preciso de uma placa de vídeo para cada máquina dessa. Ah, cada máquina dessa tem uma fonte. Em vez de ter uma fonte para cada máquina dessa, essas fontes são superdimensionadas. Você compra um computador com uma fonte de, sei lá, 250 watts, 250 watts dá para poder alimentar a placa-mãe dele com vários periféricos, com vários periféricos ali, com um monte de coisa pendurada na fonte. Pô, eu poderia usar uma fonte mais enxuta, porque eu não vou ligar nada nesses nós do meu cluster. Não vou ligar. Muitas vezes eu não preciso no cluster nem disco. Eu preciso só memória mesmo, vou carregar as coisas na memória e acabou. Um disco pequeno, às vezes. E aí os caras começaram a montar máquinas, a criar placas-mães bem finas que não tem nenhuma expansão. Não tem PCI, não tem nada ali a mais que você não consegue espetar uma placa de vídeo, capturador de vídeo, nem nada, porque ninguém vai usar. Então a placa-mãe de mãe fininha, e aí eu pego e coloco no desenho da direita aqui, ó, eu pego e coloco no rack, numa fileira do rack, eu consigo colocar, eu tenho na vertical aqui, cada um desses desenhozinhos é um servidor. É o servidor que a gente chama de servidor em lâmina, ou servidor Blade, que é um servidor, Blade em inglês é lâmina, né? Que é um servidor que ele é fininho, que ele ocupa pouco espaço, porque ele não vai ter nada para expandir, ele não tem portas USB, ele não tem saída para vídeo, ele não tem nada. Ele basicamente você coloca ele aí e ele funciona como um nó do cluster. Então você consegue ter mais nós em menos espaço e consumindo menos energia. E aí, pô, até a fonte para isso tudo aqui, em vez de eu botar uma fonte para cada um, vamos botar uma fonte só para todo mundo. Duas fontes até para ter fonte redundante, uma fonte queimar, outra fonte está funcionando. Ah, em vez de botar um cabo de rede para cada um, vamos ligar todo mundo atrás como se fosse um barramentozinho, vai ter uma placa de rede única ligando todo mundo. E aí os nós funcionam de forma independente. Isso foi voltado muito para montar cluster, mas eu posso pegar um servidor Blade desse, um servidor aqui em lâmina desse, e instalar só um servidor web, só um servidor de banco de dados, pode funcionar independente dos demais, porque é um servidor normal. Ele é só de tamanho reduzido, mais estreitinho, consome menos energia, menos entradas e saídas, não tem entrada para teclado, não tem entrada para mouse, não tem nada disso. Isso aqui é um consolezinho dele para você ver ele. Até disco, às vezes, em vez de botar um disco em cada um, você colocou tem umas soluções que colocam um disco. Essa caixinha meio branca aqui embaixo é um disco que é um pool de discos que está atendendo todos esses servidores aqui de cima. Então você consegue colocar mais servidores em menor espaço, ocupando menos espaço, gastando menos energia, esquentando menos, então gastando também menos energia de refrigeração. Então, os clusters Beowulf hoje em dia são normalmente usando mais você vai ver nos data centers, se você for olhar, tá mais com a cara desse cluster da direita. Esse da esquerda já morreu, já muito raro você ver isso hoje em dia. Algumas
Acontece às vezes em algumas escolas, instituições de pesquisa que estão meio sem grana, que tem uns computadores velhos lá, em vez de jogar fora, ligam eles e montam um cluster. Aqui, respondendo aqui o que eu já respondi, né? Que falando ainda sobre clusters de alto desempenho, isso aqui é o... Não sei se vocês já entraram nesse site, top500.org. Top 500 é um site que tem a lista dos computadores, aqui no caso os 500 computadores mais rápidos do mundo, né? Isso aqui eu peguei acho que é do ano passado isso aqui. Não deve ter mudado tanto assim ainda não. Ele faz um mapeamento dos 500 supercomputadores, que são clusters, né? Mais rápidos do mundo e faz um ranking deles. Esse ranking sempre, os Estados Unidos sempre teve na ponta. Nos últimos anos a China começou a produzir alguns, o Japão já teve na ponta também. Hoje em dia a China conseguiu produzir alguns supercomputadores, até com um processador próprio chinês e tal, que são mais rápidos do que os supercomputadores americanos. Então normalmente sai duas listas dessas por ano, se eu não me engano. E aí muitas vezes sai uma com um computador americano no topo, aí daí na próxima já é um outro chinês que foi no topo, daqui a pouco é um americano, eles ficam meio que disputando. Os computadores são bem caros, né? Supercomputadores. Como é que eles sabem qual que é mais rápido, qual que não é? Isso é meio que eles mexem com o ego das pessoas que têm supercomputadores. Quem tem um supercomputador normalmente quer mostrar que tem um mais rápido do mundo, que é mais rápido que os outros. Então, quem tem um supercomputador, até para poder testar e ver se o seu supercomputador está funcionando bem, tem um desempenho bom, antes de você botar ele para funcionar, normalmente você vai nesse site do Top 500, baixa um programinha, que é um programa de benchmarking. Benchmarking quer dizer que ele vai fazer uma série de testes e vai dar uma nota, vamos dizer assim, vai ver como que o seu computador funcionou naqueles testes ali. Mais ou menos como no Windows 10 tem isso. Se você for lá em sistemas, você consegue avaliar o desempenho do seu computador, ele te dá uma nota no final. E você pode comparar com outros modelos e ver se seu computador é rápido ou lento, como é que ele é. Então isso aí é um programinha que roda, mas demora bastante tempo para rodar, alguns dias rodando, testa um monte de coisa e ele vai dizer que no final não vai dar uma nota, vai dar várias notas em vários quesitos. Você manda esse resultado para eles lá e aí eles vão colocar você dentro do ranking. Então, por que alguém perde tempo com isso, vendo se o computador dele é mais rápido ou mais lento? Para que vai perder uns dias de trabalho? Primeiro, por uma questão de orgulho, para dizer, eu tenho um computador rápido. E segundo, porque quando o cara monta um supercomputador, ele quer ver se o dele está mais rápido que os outros, o dele não está, valeu a pena o investimento, não valeu? Então, essa série de testes que o Top 500 dá é uma referência bem razoável para isso, para você saber se ele está bom ou não, né? E aí, dentre os 500 supercomputadores mais rápidos, aqui no Brasil, por exemplo, não sei acho que eu já falei com vocês que eu durante o dia trabalho na Petrobras, né? Eu já trabalhei durante muito tempo com uns clusters que a gente tem lá. E aqui em Vitória mesmo a gente teve um cluster já que há alguns anos atrás, bem alguns mesmo, uns 10 anos atrás, não, uns 15 anos atrás, ele já teve aí entre ele era 126 do mundo, se eu não me engano. Hoje em dia tem uns clusters da Petrobras no Rio que estão também entre os 100 maiores do mundo, se eu não me engano. Mas isso muda muito rápido, tá? Você está número 100 um ano, no ano seguinte esse mesmo computador já é o 200, porque já entraram 100 outros mais rápidos, né? Então, ele está mostrando aqui só qual é a divisão dos computadores mais rápidos por área de atuação. Então, 55% dos computadores mais rápidos do mundo no ano passado, isso não deve ter mudado muito, tá? Estão na indústria. 21,8% em instituições de pesquisa, 15,2% em acadêmicas, 6% no governo e o resto aqui, vendors são os próprios fornecedores de equipamentos e classified é porque é alguém que mandou e não disse é classificada, a informação que eu não quero dizer para que eu uso, em que área que eu estou de atuação. Então, alguém que não respondeu essa pesquisa quando mandou o resultado. E aqui são os países, ó. 40,4% dos supercomputadores na China, 28,6% nos Estados Unidos, 7% no Japão, e aí vai diminuindo aí para Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Itália, Canadá, Polônia e 8% os outros. Então vocês veem que a China hoje está dominando bastante aí os clusters de alto desempenho, né? Os supercomputadores. Beleza até aí? O Roger já saiu aí, né? Bom, como eu estou gravando aí, depois eu acho que ele consegue ver lá, né? O que eu gravei. Eu vou inclusive usar uma boa prática aqui. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação.